Catedral e nós vamos orar enquanto o povo de Deus vai se encaminhando às salas. Pai de eterna graça e poder, quero te louvar e te bendizer, Senhor, nesse momento. Pedir que teu Santo Espírito seja sobre as nossas vidas, que estaremos levando, Senhor, a mensagem da tua palavra a cada uma das vidas que aqui estão, e que a sua palavra traga direção para cada um de nós, Pai. Abençoa os professores, abençoa a minha vida, Pai. Abençoa-nos, Deus, porque se não ouvirmos a tua voz, nada vai ter sentido. Mas as Escrituras dizem que tua palavra nunca volta vazia. E que assim seja, então, nessa noite, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode abrir comigo sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3? Nós estamos vendo as perfeições que as igrejas do Apocalipse, elas possuem, né? Não estamos focando nos defeitos, mas estamos focando nas perfeições. E nós chegamos aqui então na quinta igreja, que é a igreja de Sardes. E nós vamos então meditar em Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo de número 6, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois elas são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, nós então aqui chegamos a uma igreja que, historicamente falando nas Escrituras, ela vai representar a igreja do século XVI até o século XVIII. Nós sabemos bem que nessa época, na época do século XVI, ocorreu a Reforma Protestante. A igreja, ela havia se perdido, a igreja cristã, ela havia se perdido, haviam levantado dentro da igreja o Papa como uma pessoa infalível, como um representante de Deus na terra, quando na verdade nós todos somos representantes de Deus na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo o representa na terra. E aí então foi nessa época, né, que ocorreu então a Reforma Protestante, numa tentativa de trazer a igreja de volta para os rumos aos quais ela nunca deveria ter saído. Agora, é interessante que nós já estudamos aqui outras 4 igrejas, e nós vimos os seus defeitos e focamos nas suas perfeições. Mas essa igreja, a igreja de Sardes, é a igreja que tem a maior crítica de Jesus Cristo a ela. E é muito interessante porque nós vemos aqui uma coisa que parece até um paradoxo. Uma crítica tão forte de Jesus, mas era uma igreja que, ao contrário das outras, por exemplo, ao contrário de Tiatira tinha uma falsa profetisa, Jezabel. Essa mulher ensinava as pessoas a serem seduzidas, a praticarem prostituição. Nós vemos, por exemplo, na igreja de Pérgamo, nicolaítas
levando uma doutrina terrível, não é? Nós vemos aqui então que nas outras igrejas tinham falsos profetas, falsos apóstolos, e isso não tinha na igreja de Sardes. Olha que coisa interessante, não haviam essas pessoas com falsas doutrinas, a cidade ela não era envolta em vãs filosofias, não é? E isso não estava dentro da igreja, era uma igreja ativa, era uma igreja que ela era crescente, talvez até era uma igreja rica. Olha aqui Jesus dizendo, eu conheço as tuas obras. Uma igreja talvez com muitos eventos, não é? Então, talvez a gente pode ser tentado e até pensar, falar assim, endoidou, a Bíblia está louca, não é? Porque uma igreja que não tem falsos apóstolos, uma igreja que não tem falsos profetas, não tem uma falsa doutrina, ela é crescente, ela é dinâmica, uma igreja, bênção de igreja, eu quero estar nessa igreja. Talvez a gente pensa nisso, né? Mas essa igreja era um cemitério espiritual. Porque Jesus Cristo, Ele disse isso aqui, eu conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives, mas estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Sabe, meus irmãos, essa igreja parece que tinha tudo de bom, mas não tinha. Ela era um cemitério. A maioria das pessoas que estavam dentro dessa igreja estavam mortas. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus Cristo estava para fora. Era só na placa. Igreja cristã só na placa. Dentro, Jesus não entrava. Não tinha nada de Cristo dentro daquela igreja. Existia, parece que aos olhos humanos, tudo de bom, mas era uma igreja que não tinha Cristo. O dono da igreja não estava na igreja. Então ela era uma igreja morta. Isso já nos chama, irmãos, a uma reflexão. A uma reflexão de que muitas vezes a igreja, ela se baseia em fatos meramente carnais para achar que a igreja é uma boa igreja. Então, nós precisamos fazer realmente um exame de consciência, porque a gente ouve às vezes falar que os pastores que têm muita unção são os que gritam bastante. Eles têm boas cordas vocais, mas talvez unção nenhuma, né? Igrejas que crescem muito, parece que são igrejas vivas, e talvez elas sejam igrejas mortas, porque o que representa uma igreja viva é o dono dela, e o dono dela é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas, então, nós começamos a entender, né, que Deus olha as coisas, enxerga coisas de uma maneira que o mundo não enxerga, é o contrário do mundo, e nós precisamos trazer então essa meditação para nós, de pararmos de medir a igreja através de padrões mundanos, de padrões carnais, pararmos de medir pessoas, não é? Hoje, para a igreja moderna, uma pessoa abençoada é aquela pessoa que tem que o mundo gostaria de ter. Tem dinheiro, tem bens materiais, não é? As campanhas que se fazem por aí é tudo para ganhar o mundo para si, não é? E não para ganhar o mundo para Deus, para Cristo. Amém, queridos? Mas como nós não vamos focar nos defeitos da igreja, nós nos propusemos a focar nas perfeições, né? Nós vamos passar então para a perfeição de Sardes. Mas eu não podia falar da perfeição de Sardes sem falar do seu defeito, porque a perfeição está exatamente aí, em meio ao cemitério. Porque diz aqui que tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, e estas poucas pessoas andarão de branco junto comigo, porque elas são dignas. Qual era a perfeição de Sardes?
um remanescente, um povo pequeno. Um pequeno povo que era diferente do restante da igreja. O restante da igreja, a grande massa, estava morta. Porque nós vimos aqui, você tem nome de que está vivo, mas você está morto. O povo estava morto, mas em meio àquele cheiro fétido de morte espiritual, existia um pequeno povo, a qual o Senhor Jesus Cristo diz que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco comigo, porque elas são dignas. Muito interessante aqui o que Jesus Cristo ele fala. Ele fala, você tem nome que está vivo, mas está morto. Mas dentro de você tem poucos nomes. Um pequeno povo, não é, que está vivo. Pessoas que Cristo reconhece e conhece pelo nome. Que conhece pelo nome. É muito interessante o nome na Bíblia. Porque o nome na Bíblia, ele exprime o caráter da pessoa. Por exemplo, sempre usamos, porque é clássico, falar de Jacó, o enganador. Ele recebeu o nome Jacó porque ele era um enganador. Mas quando ele teve um encontro com Deus no Vale de Jaboque, que ele lutou com Deus a noite inteira e prevaleceu, Deus muda o seu caráter e muda o seu nome para Israel. Abrão é mudado para Abraão, Saraí para Sara. O que indica isso? Isso indica, os nomes na Bíblia, tem uma coisa muito interessante, que os nomes exprimem o caráter da pessoa. E quando então Jesus Cristo ele fala que tem alguns nomes que eu conheço, poucos nomes, que são pessoas de caráter, no meio desta igreja. Uma igreja que, aos olhos dos homens, é viva, mas aos meus estão mortas. E talvez aos olhos do mundo e dos super espirituais, aquelas poucas pessoas talvez sejam aqueles que eram considerados os frios da igreja. Porque no meio de uma mortandade dessa, né, eu acho que os defuntos só podiam achar que os vivos eram mortos, né? Mas na verdade eles que eram mortos. Não é? Então, aqui está falando, quando Jesus Cristo está falando de poucos nomes, ele está falando que ele reconhece em algumas pessoas que ali estavam, aqueles que eram seus, aqueles que tinham caráter, aqueles que tinham sua vida transformada pelo Evangelho. E nós não podemos deixar de falar isso mais uma vez. O poder transformador de Cristo nas nossas vidas. Porque, irmão, se eu ou você, que estamos em Cristo e podemos estar andando em Cristo há 30, 40, 50 anos, não fomos transformados, nós não temos Cristo. Porque aonde Cristo está, nova criatura se faz. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, o poder transformador de Cristo é violento. E nós precisamos viver esta transformação. A palavra de Deus diz isso, não é? Que deixando as coisas velhas que para trás ficam, eu parto para frente, para o alvo, não é? Fala sobre a velha e a nova criatura. Nós fomos uma velha criatura antes de Cristo e hoje somos uma nova criação. Não mais na genética, vamos dizer assim, genética espiritual do Adão pecaminoso, mas na genética espiritual do Espírito vivificante. Quando a palavra de Deus, ela diz, e hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso na escola dominical, que está lá no livro de João, não é? Falando que nós recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus. Sabe, meus irmãos, isso está dizendo uma coisa muito maravilhosa, porque Deus pegou um vil pecador e o transformou pelo poder do Espírito Santo num filho legítimo dele. Aleluia! Isso é transformação de vida. Então veja bem, essa transformação que precisa acontecer nas nossas vidas e que não é um passe de mágica.
Nós temos que entender isso. Nós precisamos tirar Jesus Cristo do campo dos super-heróis. Nós precisamos tirar Jesus Cristo do campo dos mágicos. Porque hoje a igreja, ela pensa isso de Jesus. A igreja pensa que Jesus é mágico. Jesus, Deus me dá. E como se fosse fazer plim, e acontece. Deus me transforma e plim, Ele vai fazer. Como se às vezes Jesus precisasse vestir uma capa vermelha, né? Um shortinho colado, como que era o do super-homem, né? Bombado, e sair por aí fazendo coisas de super-herói. Jesus não é nem super-herói e nem mágico, Ele é Deus. Amém? E então nós precisamos abrir as nossas vidas e deixar que Deus trabalhe em nós. Deixar Ele trabalhar no nosso caráter. Não vai ser da noite para o dia, mas vai ser algo contínuo, que não pode e não deve parar. Prefira ser lixado por Deus do que ser moldado pelo mundo. Deixa Deus te lixar. Amém, irmãos? Porque Ele conhece os que são seus. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Deus sabe quem são os bons, Deus sabe quem são os maus. Ele conhece pelo nome o seu povo, né? Então nós vemos isso em Provérbios, mas no Salmo 34:15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, meus irmãos, os olhos de Deus estão sobre todos, mas os ouvidos só em cima dos justos. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele ouvia a oração daquela igreja. De quem? Daquele pequeno povo. De um remanescente. De pessoas que tinham uma característica muito maravilhosa. Eram poucas pessoas. Não sei se 10%, não sei se 20%, nem se metade da igreja. Eu acho que não chegava a ser metade. Porque se eram poucos, não é? Aqueles pouquinhos, eles tinham uma grande característica. Característica de pessoas que são reconhecidas por Deus de longe. Né? Que bobagem que eu falei. Deus nunca está longe, Deus é um Deus de perto. Amém, irmãos? Né? Ele nunca estará longe, nunca, nunca, nunca. Não é? Deus sabe quem são os seus. Né? E Ele conhece a característica dos justos. Diz aqui a palavra do Senhor que estas pessoas poucas não contaminaram as suas vestiduras, as suas vestes. Isso quer dizer o quê? Veja bem, existem algumas profissões que se sujam mais do que outras, não é verdade? Né? Então, por exemplo, às vezes o mecânico de carro, ele está às vezes sujo de graxa, de óleo, suas vestes se sujam, porque ele faz obras que essas obras elas sujam a pessoa. Um contador já, por exemplo, ele não mexe com graxa, né? Então ele pode estar sempre bem vestido, com uma camisa bem passada, porque as suas obras não sujam as suas vestes. Obviamente, aqui Deus não está falando nem de contadores e nem de mecânicos de carros. Ele está falando de cristãos, não é? De cristãos que têm as suas roupas limpas. Por quê? Porque as suas obras são limpas. Porque as suas obras são santas, né? Mas não pense você que eles estão vivendo em meio a pessoas limpas desse jeito. Eles estão no meio, é como se eles fossem coveiros. Eles vivem em meio a coisa podre. Eles vivem em meio a coisas fedidas. Mas eles não contaminaram as suas vestes. Não permitiram contaminação nas suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, meus irmãos, parece que a nossa história está sendo contada aqui esta noite. Porque quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós recebemos uma túnica branca, vamos dizer assim, né? Uma túnica branca.
E nós andamos em meio a um povo morto, em meio a um povo corrupto. Está difícil achar nesse país um político que não seja corrupto. Está difícil. Desde as câmaras municipais ao Supremo Tribunal Federal, a coisa fede. Não é verdade? Nas autarquias públicas, na esfera privada, está difícil de achar. Mas ainda existe algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, não sujaram as suas roupas, que são as pessoas que os ouvidos do Senhor estão sobre eles, ouvindo seus gemidos, porque as pessoas sofrem em meio à corrupção que campeia nesse mundo, mas eles estão firmes, e esta é a perfeição desta igreja. Eles não se venderam ao pecado, eles não se venderam ao evangelho barato, eles não se venderam às obras humanas, eles continuam fiéis à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a característica de um povo perfeito. Pequeno, não é um grande exército, mas é um povo que não se entrega às tentações maiores que existam. Irmão, eu quero falar uma coisa para você. Todos nós somos tentados, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, do que mais ora ao que menos ora. Todos nós somos tentados. E a palavra do Senhor diz que não existe tentação que não seja humana. Nós somos tentados todos os dias e em todas as esferas da nossa vida. Na esfera financeira, na esfera sexual, na esfera profissional, nós somos tentados. Mas a palavra de Deus também diz que não veio tentação maior do que nós possamos suportar. Porque o Senhor nos conhece, e Ele nos ajuda, e Ele nos auxilia. A palavra do Senhor diz assim: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir. Então, meus irmãos, para não sujarmos as nossas vestes, nós precisamos resistir às propostas que nos aparecem todos os dias. Propostas que amanhã baterão na sua porta. Propostas estas que talvez já bateram na sua porta hoje e que você está sem saber como responder. E eu vou falar para você, sabe, meu irmão, se a proposta te fizer sair da presença de Deus ou sujar as tuas vestes, sabe o que você responde? Não! Amém? Não! Não tenha medo! Não tenha medo de perder seu emprego. Não tenha medo. Perca o emprego, mas não perca a sua salvação. Não perca o caráter de Cristo na sua vida. Sabe por quê? Porque nós servimos ao Deus que é dono deste universo. Não há uma empresa neste universo que não seja de Deus. Não há um canto deste universo que não seja de Deus. E Deus é um Deus que sabe honrar a quem lhe honra. Deus sabe dar ao seu servo a honra. Olha, eu vou falar aqui, dá licença, Mi, de eu falar do irmão. Foi o irmão que me procurou, que não perdeu o emprego também, não foi? Aqui, ó, o nosso irmão Reginaldo. É isso. Promovido. E o Mi, aqui meu amigo Mi. Ó, onde você trabalha mesmo, meu irmão? Na VB Transportes. E o irmão trabalha na CAF do Brasil, faz trem. Um mexe com ônibus, outro mexe com trem. Olha que beleza. A empresa do Mi e do irmão está mandando todo mundo embora. Nós estamos passando por um momento terrível. Momento terrível, não é? As pessoas estão sendo mandadas embora. Chegou um telegrama na casa do Mi. Na sua casa chegou também, irmão? O teu encarregado chamou. Já pensou? Ih, meu irmão, em tempo de facão, chegar um telegrama em casa, o encarregado te chamar, vai lá para outro, já era.
Já começa a fazer as contas de quanto vai receber, fundo de garantia, né? Vamos ver o que vai dar, não sei o quê. Só que o problema é o seguinte, vamos começar aqui pelo irmão, o irmão Reginaldo. O irmão chamou lá, o encarregado chamou o irmão lá, falou, vou perder o emprego. Aí o que ele falou para você? E por que ele te promoveu? Porque você se manteve fiel ali dentro. Glória a Deus! Então vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! É o Deus que honra quem merece honra. Lá chegou o telegrama na casa do Mi, o Mi não estava. Mandaram todo mundo embora por telegrama. O Mi não estava em casa. Fui mandado embora. O telegrama chegou também. Sexta-feira, não foi? Só que o correio fechou. Sábado e domingo, correio fechado e o telegrama lá dentro do correio. Segunda-feira, vamos para o correio. Foi para o correio e abriu o telegrama. No telegrama estava dizendo assim: você não vai ser mandado embora. Por ser um funcionário exemplar no meio dos nossos cooperadores, colaboradores, nós queremos manter você dentro da empresa. Deus honra a quem merece honra. Vale outro glória a Deus para o Senhor. Amém? Uma salva de palmas a Deus. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Deus é um Deus que honra quem merece honra. Amém, irmãos? Você não precisa sujar as suas mãos, as suas vestes, para ser abençoado por Deus. E vou dizer mais, hein, irmão, você não precisa nem fazer campanha. Porque campanha é coisa de crente preguiçoso. É verdade. Crente que não ora, que não lê a Bíblia, depois tem que enfiar a cara na igreja para fazer uma campanha sem vergonha, para ver se pela fé dos outros, ele vai ser abençoado. Amém, irmão? É verdade, meu irmão, não tem medo de falar, não. É igreja fajuta que faz campanha. Porque a igreja viva, meu irmão, ela vive dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meu irmão? Então, amado, não suje as suas vestes. Não suje as suas vestes. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Eu lembro de uma vez, já contei essa história aqui de um irmão que perguntou para mim: pastor, o que eu faço, pastor? Estou trabalhando e o meu patrão quer que eu minta. O que eu faço? Eu falei assim: meu irmão, não mente não. Não mente não. Mas você é mandado embora. Não mente não, meu irmão. Eu fui para minha casa num conflito. Eu falei assim: esse irmão vai perder o emprego por causa do meu conselho. Mas Deus me consolou. E ele perdeu o emprego mesmo. Ele perdeu o emprego mesmo. Mas não demorou 3 dias. Deus abriu outra porta para ele, a qual ele está até hoje, faz quase 20 anos isso. Ganhando muito mais, casou, comprou a sua casinha, mas não mentiu. As vestes dele continuam brancas. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, só aceite uma coisa sobre as tuas vestes: o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Mas não se suje, em nome do Senhor Jesus. Essa era a característica daquele povo. Essa era a característica daqueles pequenos, daqueles poucos, que não estavam mortos, que eles estavam vivos. E isso, sabe o que fazia isto? O que esta atitude deles fazia com eles? Diz aqui a palavra que elas eram dignas. Palavra dignas. A palavra digna é uma coisa muito interessante da gente entender o que ela significa. É uma pessoa que tem valor, mas o valor dela foi estabelecido por comparação. Isso que quer dizer digna. Honra é uma pessoa de valor. Uma pessoa digna é uma pessoa que recebe valor porque ela foi comparada com um modelo. E através desta comparação ela recebeu valor.
É como, por exemplo, uma nota falsa e uma nota verdadeira. Uma nota falsa, ela é comparada com uma nota verdadeira. Se ela for igual à verdadeira, ela tem valor. Mas se ela não for igual à verdadeira, ela não tem valor. O que fazem com ela? A Casa da Moeda põe fogo, destrói aquilo lá, né? Essas pessoas, esses poucos aqui, que não contaminaram as suas vestes, pessoas que se mantiveram fiéis à causa de Cristo, ao caráter de Cristo, foram comparadas e foram encontradas dignas. Puxa vida, hein? Com quem será que elas foram comparadas? No grego, essa palavra é haxios, muito parecida com a palavra hagios, que quer dizer santo. Os haxios foram comparados com o santo e foram considerados verdadeiros. Esses aqui foram comparados com Cristo e não eram notas falsas, eram notas verdadeiras e foram considerados dignos. Meu irmão, às vezes a gente ouve lá fora no mundo dizendo assim: eu não sou santo. Mas também tem gente que é muito pior do que eu, né? Não é verdade? Eu comparado lá com o estuprador lá do não sei aonde lá, o Zeca Picadinho. O Zeca Picadinho matou 300 mulheres. Eu sou bom pra caramba. Mas que comparação, né, meu amigo? O Zeca Picadinho? Não dá pra comparar com outro? Tá bom. Então, comparado aí com a Dilma, eu não roubo nada. Ela rouba milhões. A Dilma não, porque ainda não tem nada provado. Mas o Zé Dirceu, esse já está condenado mesmo, né? Com o Zé Dirceu, ele roubou milhões. Eu não chego nem a R$1.000. Eu sou o bom ladrão. Irmão, Zé Dirceu, bom ladrão? Mas estou falando isso no mundo. Mas o duro é quando a gente encontra isso dentro da igreja. Não, pastor, eu sou crente, poxa vida. Eu sou crente. Imagina aquele povo lá fora. Sabe o que está aparecendo nessa conversa? Essa conversa está aparecendo naquela passagem da palavra de Deus, quando um fariseu e um publicano subiram para o templo para orar. O fariseu, super espiritual, chegou lá na frente e ele orava para Deus assim: ai Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque eu não sou que nem esse aqui, esse cobrador de imposto. Louvado seja o teu nome, porque eu não sou que nem essas pessoas por aí, invejosas. Oh Deus, aleluia. Mas o publicano, tadinho, e o fariseu não era que nem o publicano mesmo, porque o publicano ficou lá no fundo, ele não ousava nem levantar a cabeça. E ele falava assim: Senhor, eu sou um pecador mesmo, Deus. Eu reconheço a minha que eu sou falível. Eu reconheço os meus erros. E diz a palavra do Senhor que quem saiu justificado de lá foi o cobrador de impostos. E o fariseu saiu batendo no peitão. Por quê? Porque ele se compara com homens. Eu e você, queridos, nossa base de comparação se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. É com Cristo que Deus nos compara. Porque, meu irmão, Ele não vai nos comparar com um pau torto. Ele vai nos comparar com um grande padrão, Jesus. Quando Paulo ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o padrão para Paulo atingir na vida era Cristo. Meu irmão, não me use como modelo para ser igual a mim, porque eu também tenho os meus limites. Não me use, mas use Cristo. Use quem eu uso. Eu quero ser igual a Ele. Amém? E é o que você precisa procurar também. É o que você... Sabe por quê? Deus não fez um ser humano igual ao outro. Nem gêmeos idênticos são iguais um ao outro. Eles têm diferenças. Somos singulares. Nós não temos base de comparação. Não temos como comparar um com o outro. Não temos. É que nem carro, mesmo sendo feito em série, tem uns que dão um azar danado como eu. Justo o meu sai com defeito da fábrica. O de todo mundo saiu perfeito. O meu com defeito. Não é igual. E do outro tem um defeito que é diferente do meu.
Mas Cristo não tem defeito. E se você quer ser alguém, seja como Cristo. E aí você vai ser encontrado digno. Essa era a perfeição dessa igreja. Era pouca gente. Pouca gente que não se vendia. E que comparada com Cristo, era como uma nota verdadeira. Era como um verdadeiro. Tinha valor. Tinha valor. Olha que bênção, irmãos. Que coisa maravilhosa. Isso que nós estamos vendo aqui. Hoje, tem tantas pessoas querendo ser como alguém. Seja como Cristo. Tem pessoas que querem pregar como Silas Malafaia. Tem pessoas que querem cantar como a Cassiane. Tem pessoas que querem... Meu irmão, eu quero ser como Cristo. Eu quero ser como Cristo. E eu acho que você também deveria pensar nisso. Porque ser como Cristo, nós seremos dignos. Para terminar, eu quero falar uma coisa para você. Deus, Ele nunca procurou muita gente, viu? Quem procura somos nós. Somos nós que queremos estatísticas grandes. Somos nós que queremos montantes grandes. Somos nós. Deus nunca procurou grandes massas. Sabe, quando a maldade se multiplicou na terra, Deus encontrou Noé. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus encontrou Ló. No tempo de Jezabel e Acabe, Deus encontrou Elias e 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Na época de Jesus, Ele encontrou um pequeno rebanho. Deus sempre reconta a história através de poucos. Na época do cativeiro babilônico, a nação inteira foi levada para a Babilônia, ficou alguns poucos, considerados chechelentos, mas foi através deles que Deus recontou a história. Quando Caim matou Abel, Deus recontou a história através de Sete, o filho piedoso de Adão e Eva. Quando a igreja, ela se enfiou nas enrascadas que se enfiou, Deus contou com homens como Martinho Lutero, John Hus, Phineas Brizzy, como homens que se colocaram para serem servos do Senhor. Davi, Salomão. Deus não procura multidões. Deus procura dignos. Deus procura pessoas que têm suas vestiduras alvejadas no sangue do Cordeiro. Deus procura pessoas diferentes do mundo e iguais a Cristo. Deus procura seu filho em você. Deus olha em você e Ele precisa enxergar o filho dele dentro de você. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar em Cristo. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos amarmos, as pessoas vão efetivamente dizer que Cristo está no nosso meio. Sabe, meus irmãos, hoje a gente olha em muitas denominações, nós não falamos de Deus, porque elas não falam de amor, elas não falam de santidade. Então, Deus não está ali. Sabe por quê? Parece uma jogatina. Sacrifica que eu dou, traz que eu dou. Traz um balde de água aí que vão ser águas purificadoras na sua vida. Compra uma rosa, compra a toalha do apóstolo, com o suor do apóstolo. Um troço fedido, vamos levar um troço fedido desse para casa? É verdade. E tem crente que cai nessa ainda, não pode lavar, porque se lavar, o suor do apóstolo foi embora, então fica com esse troço fedido em casa. Eu prefiro o bom perfume de Cristo. Amém? Você também? E é isso que Cristo, é isso que Deus está procurando. Ele está procurando Jesus em mim e em você. Amém? Ele está procurando em nós, meus irmãos. Ele olha as nossas vestiduras e Ele enxerga que as vestiduras estão brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Sei, amado irmão, que não é fácil. Se fosse fácil,
Deus não daria o Espírito Santo para mim e para você. Porque pelo braço mortal a gente faz. Mas como Deus sabe que o negócio é difícil, Ele deu o Espírito Santo para a igreja. Aleluia, para nos auxiliar com gemidos inexprimíveis. Trancaram ali, irmão. Abre para a irmã. Já pensou se alguém precisa ir para o banheiro, meu irmão? Arrebenta essa porta. Já pensou? Sair correndo, dar um negócio. Não é o caso da irmã, me perdoe. Mas, então, olha a besteira que eu falei. O que eu estava falando? O que eu estava falando? Me ajuda! Eu me perdi, verdade. O Espírito Santo, Ele está sobre a minha e sobre a tua vida, para nos auxiliar. Diz a palavra de Deus que Ele é o Paráclito, aquele que anda junto. Ele anda junto comigo, Ele anda junto contigo. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado. É o que defende a minha e a tua causa. Ele não é um promotor, Ele não nos acusa. Ele é o nosso advogado. Ele está comigo e Ele está contigo para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, nas nossas tentações. Deus as conhece todas, todas. Deus conhece onde você é fraca. Deus conhece aonde você é limitado. Deus conhece aonde está difícil. E eu e você precisamos conhecer o Deus que conhece todas as coisas. O Deus que não deixará faltar nada para nós, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Anda com Deus. Anda com Deus, querido. Seja perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial. Seja santo como é santo o Senhor. A Bíblia não é um livro de fantasias. É o livro mais real que existe sobre a face da terra. Sabe, irmãos, fantasia você encontra lá no Senhor dos Anéis. Fantasia você encontra lá nos romances que se vendem. Mas esse continua sendo o livro mais vendido na face da terra. Você sabia disso? Em todo o tempo, o livro mais vendido na face da terra é este. O livro de Deus. Porque ele não é uma fantasia. E as pessoas que colocam essas palavras aqui em prática nas suas vidas, entendem que quem está na fantasia são os outros. Viva Deus. Viva o que Deus tem para você. E não por medo da sua volta. Ele vai voltar. Como acabou a música aqui hoje, vai ser assim, puf. Num abrir e fechar de olhos. Um abrir e fechar de olhos são milionésimos de segundo. Não seja como Cristo por medo da volta de Cristo. Seja como Cristo porque você o ama. Porque você quer ser como Ele é. Não sirva a Deus para ser rico. Não sirva a Deus para ser abençoado. Sirva a Deus para ser como Ele é. Como Cristo é. Deus não é um Deus de troca. Porque tudo que Deus deu foi de graça. Ele falou para Paulo um dia assim: Paulo, a minha graça te basta. A graça não custa um centavo. Deus não é um Deus de troca. O que Ele tem para te dar, Ele te dará de graça. Basta que tenhamos fé no Filho de Deus, que morreu por mim e por você, e pagou o meu e o seu pecado naquela cruz. Mas nós precisamos aceitar também o que a palavra diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Renuncie a tua vida, filho. Renuncie a tua vida, filha. Queira ser como o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Talvez nós olhemos para trás e vejamos muitos erros nas nossas vidas. Mesmo numa vida cristã, talvez vejamos muitos erros. Mas Deus é mestre em perdoar pecados dos arrependidos. Não fique como você está aqui essa noite.
pelo que passou. Arrependa-te. Aqui, a palavra do Senhor diz isso. Eu quero terminar com isso. Ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Mas o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Um dia os apóstolos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, até os espíritos malignos se submetem ao nosso nome. Eita, xabalaba! Aí Jesus falou: quanta besteira. Fiquem felizes porque os seus nomes estão arrolados nos céus. Nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos que o nosso nome não seja apagado do livro da vida. Um livro que será aberto. Um a um será chamado. Na hora que chegar na letra R, Ricardão, é o teu nome. No P, meu. Eu bem que podia chamar Adalberto. Coitado do Zezinho. Ele vai nos chamar. Homens e mulheres que subirão de vestiduras brancas para trocar a cruz pela coroa da vida. Amém, irmão? Você crê nisso? Como um santo do Senhor, coloque-se em pé em nome de Jesus. A perfeição de Sardes não eram ser muitos, eram ser dignos. Deus falou contigo essa noite? Amém, querido? Tem coisa para acertar na tua vida? Tem. Todos nós temos. Nós temos um medo danado de reconhecer as nossas falhas perante Deus. Nós temos um medo danado. Perante Deus não, talvez a gente tenha medo de reconhecer perante as pessoas. Porque às vezes as pessoas são muito cruéis, né? Mas eu e você temos coisas para colocar nas mãos de Deus. Eu e você. Nós precisamos ser consertados em muitas áreas da vida. Eu não estou falando de pecados. Os pecados nós já abandonamos lá atrás. Mas o pecado nos entortou de uma maneira que só Cristo para desentortar, né? E essa noite eu quero fazer um apelo aqui para você nessa noite. Nós vamos cantar um louvor. Um louvor que diz: graças te dou, ó Deus, graças te dou. E enquanto você medita em meio aos louvores, eu quero te desafiar depois a vir colocar a tua vida na presença de Deus. E vir colocar o seu defeito, a sua necessidade. Porque a palavra de Deus diz assim: aonde sou fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Aonde você está sendo tentado, é melhor você vir agora confessar uma tentação para Deus do que amanhã confessar o pecado. Talvez seja um momento de falar: Senhor, estou sendo tentado nesta área e Tu sabes muito bem, mas eu não quero vir amanhã confessar meu pecado diante do Senhor. Mas se tiver que confessar algum pecado também, vai ser um momento. Mas alveje as suas vestiduras e que nós possamos ser encontrados dignos na presença de Deus.
em teus braços e me deste salvação. Teu amor derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Senhor Jesus, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me daste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti. Entregaste tudo ali, vida eterna tu me daste ao morrer. Talvez seja o momento de nos colocarmos na presença de Deus essa noite, irmão. Talvez seja o teu momento com Deus essa noite. E se você foi tocado essa noite, quiser vir aqui à frente, meu irmão, pode chegar aqui à frente, colocar a tua vida na presença de Deus. Fala: Senhor, eu quero ser comparado contigo, mas quero ser encontrado digno, Senhor. Se Deus falou contigo essa noite, meu irmão, chega aqui à frente, vem colocar a tua vida na presença de Deus. A palavra do Senhor diz assim: entrai na presença de Deus com confiança, com ousadia, sem medo, porque Ele não vai nos consumir, Ele vai nos transformar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, querido. Se você foi tocado essa noite, pode chegar aqui à frente. Eu vou orar por você nessa noite, meu irmão. Você que tem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, você que chega aqui à frente querendo ser a imitação do Senhor Jesus Cristo. Pai de eterna graça, poder e misericórdia, Senhor, diante do Senhor nós nos colocamos, Senhor, não para sermos maiores do que ninguém, ou
ou comparados com ninguém, mas nós queremos ser encontrados dignos perante o Senhor, Pai. Queremos, ó meu Deus, as nossas vestiduras brancas diante do Senhor, meu Deus. Tu conheces, Senhor, todos os nossos tropeços. Tu conheces, ó Senhor, todas as nossas dificuldades. Tu sabes, Senhor, o nosso levantar e o nosso deitar. E nós viemos aqui diante do Senhor para colocarmos as nossas vidas como um pequeno rebanho, Pai, como um remanescente, Pai, para que o Senhor possa contar uma história através das nossas vidas. Eu entendo, meu Deus, essa noite, Pai, as lágrimas que correm dos olhos de muitos, Pai, e Tu entendes mais ainda, Senhor, aquilo que vem sendo colocado diante do Senhor nesta noite, Pai. No nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós nos achegamos a Ti, Senhor, porque nós queremos ser como Tu és. Nós queremos viver uma vida, meu Pai, a qual o Senhor nos olhe, Pai, e possa dizer que somos o fruto do Seu penoso trabalho, Pai. Se houver necessidade de perdão, que assim haja, Deus, sobre as nossas vidas. Se houver necessidade, meu Deus, de nos fazer de novo, Pai, faça como um vaso, Senhor, que Tu quebres, mas Tu faças de novo, Pai, porque nós não queremos ser como os fariseus, mas queremos ser aqueles que foram encontrados em meio, Senhor, a muita corrupção, mas como pessoas, Pai, que se mantiveram fiéis ao Senhor, Pai. Colocamos nossas vidas diante de Ti, Pai, como igreja. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, como Teu povo, Pai, para que o Senhor possa nos abençoar, nos sustentar, meu Deus, e fazer, através de nós, a Tua vontade. Nos colocamos, Pai, diante do Senhor, Pai, pela Tua causa, por amor a Ti, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Querido, Deus essa noite Ele colocou novos alvos aqui essa noite. Deus, Ele restabelece sonhos aqui essa noite. Deus restabelece propósitos essa noite aqui, meu irmão. Deus te trouxe essa noite aqui para dizer que Ele continua contando contigo. Amém, meu irmão? Ele continua contando contigo. Mas que nós possamos olhar as coisas pelos olhos de Cristo. Possamos sonhar com os sonhos de Cristo. Que nós possamos, amados irmãos, viver através do viver de Cristo. Assuma isso na tua vida, meu irmão. E que em nome do Senhor Jesus Ele possa contar contigo. Se houver necessidade de reescrever a história da humanidade, que Ele possa usar a tua e a minha vida para reescrever a história, como Ele fez com Noé, com Abraão, com Ló, com tantos outros. Amém, queridos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mantenha-se fiel até o fim. Mantenha-se fiel até o fim, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, curva a tua fronte, espalma tuas mãos aos céus. Eterno e glorioso Deus, eu quero abençoar este povo, Pai. Eu os abençoo, Senhor, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Não queremos ser, meu Deus, como a igreja de Sardes. Nós queremos ser como o pequeno rebanho. Queremos ser como os teus fiéis. Queremos ser como aqueles poucos que tu conhecias pelo nome. Abençoa este povo, meu Deus. Tu sabes e reconheces muito bem, Pai, que não temos buscado dentro da tua igreja riquezas.
Não temos buscado fama, Pai. Nós temos buscado a Tua presença, Pai. No nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, abençoa este povo, Pai, e que o Senhor, meu Deus, encontre quem o Senhor precisa, tudo o que o Senhor precisa no meio deste povo, Pai, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, vá como um remanescente por essa terra, saia como um salvo sobre esta terra, que as pessoas possam ver Cristo através da tua vida. Deus te abençoe. Dá um abraço no teu irmão e na tua irmã antes de ir embora. Vai com o Senhor em nome de Jesus.